Olá, sejam todos bem-vindos. Como a gente tem falado, além da campanha Setembro Amarelo, que combate e previne o suicídio, este mês também comemora-se 82 anos da morte de Sigmund Freud, o pai da psicanálise. E a gente tem perguntado, o que Freud representa na atualidade? Essa pergunta é feita a você. Também nós fizemos um chamamento para falar das cartas trocadas entre Einstein e Freud. E agora vamos falar dessa carta que o Dr. Einstein, físico, intelectual da época, escreveu ao Freud fazendo algumas indagações. A carta é grande, eu vou deixá-la em descrição, tanto no Instagram como no YouTube, e vamos dar sequência. Diz o seguinte: por que a guerra? Indagações entre Einstein e Freud. É datada de 30 de julho de 1932. O Freud morreria em 1939, em Londres. Diz mais ou menos assim o primeiro parágrafo. A proposta da Liga das Nações e de seu Instituto Internacional para a Cooperação Intelectual em Paris, de que eu convidasse uma pessoa de minha própria escolha para um franco intercâmbio de pontos de vista sobre algum problema que eu poderia selecionar. Oferece-me excelente oportunidade de conferenciar com o senhor, ele dizendo a Freud, a respeito de uma questão que, da maneira como as coisas estão, parece ser o mais urgente de todos os problemas que a civilização tem de enfrentar. Aí ele diz aqui: existe alguma forma de livrar a humanidade da ameaça de guerra? Por que ele fez esse questionamento? Justamente porque eles viveram a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, quando Freud teve que fugir dos nacionalistas e se refugiar no final da vida em Londres, com a ajuda da amiga, a princesa Marie Bonaparte, neta de Napoleão Bonaparte e psicanalista. Então segue a carta. Ademais, acredito que aqueles cuja atribuição é atacar o problema de forma profissional e prática estão apenas adquirindo crescente consciência de sua impotência para abordá-lo e agora possuem um vivo desejo de conhecer os pontos de vista de homens que, absorvidos na busca da ciência, podem mirar os problemas do mundo na perspectiva que a distância permite. Einstein acreditava que Freud era um homem da ciência, por mais que ele tenha sido rejeitado pelos doutores da época. O Einstein não reconheceu Freud diante a academia para ganhar o Nobel da Paz. Depois que Freud faleceu, ele chegou a reconhecê-lo como um homem. Ele reafirmou que Freud realmente fez muito e representava muito para a ciência. A carta diz mais o seguinte, vamos aqui para outro parágrafo porque ela é extensa. Na medida em que a comunidade tem efetivamente o poder de impor o respeito ao seu ideal jurídico, atualmente, porém, estamos longe de possuir qualquer organização supranacional competente para emitir julgamentos de autoridades incontestável e garantir absoluto acatamento à execução de seus vereditos. O insucesso malgrado a sua evidente sinceridade de todos os esforços durante a última década no sentido de alcançar essa meta não deixa lugar a dúvidas de que estão em jogo fatores psicológicos. O Einstein não entendia o porquê que o jovem se alistava com todo o prazer de ir à guerra. O porquê que as nações tinham o prazer de guerrear. Este era o principal questionamento de Einstein. A carta diz mais aqui no outro parágrafo, antes da gente encerrar. Como eu falei, ela é extensa, eu vou deixá-la sob descrição. Aqui não estou referindo tão somente às chamadas massas incultas. A experiência prova que antes, a chamada inteligência, a mais inclinada a ceder a essas desastrosas sugestões coletivas, de vez que o intelectual não tem contato direto com o lado rude da vida, mas encontra em sua forma sintética. Aí ele encerra dizendo o seguinte, aí ele fala da intolerância religiosa em tempos precedentes. Hoje em dia, contudo, devido aos fatores sociais, ademais, também nas perseguições a minorias raciais. Foi isso que Einstein escreveu em 1932. Ele falava da intolerância, ele estava preocupado com a intolerância religiosa, contra o preconceito racial em sua totalidade. Ele termina a carta a Freud dizendo o seguinte:
Sei que nos escritos do Senhor podemos encontrar respostas explícitas ou implícitas, ou seja, de fora para dentro e de dentro para fora. Entendendo a teoria psicanalítica é dessa forma. Há todos os aspectos desse problema urgente e absorvente, mas seria de maior utilidade para nós, todos, que o Senhor apresentasse o problema da paz mundial, o enfoque das suas mais recentes descobertas, pois uma tal apresentação bem poderia demarcar o caminho para novos e frutíferos métodos de ação. Muito cordialmente, seu amigo Einstein. A carta é cheia de questionamentos. Aí tem a resposta do Freud para o Einstein, e isso vai ficar para um próximo vídeo. Portanto, o enfoque, o objetivo dessa carta era isso. Era falar ao Freud das guerras e das descobertas por ganância entre as sociedades, da intolerância religiosa, de cor e das famílias aristocratas, e também as minorias, né, que eram colocadas para trás, e os fatores psicopatológicos que afetavam os jovens e que tinham um prazer. E mais na frente nós vamos falar desse prazer. Aí a gente volta à tópica, pulsão de vida, pulsão de morte. O Freud olhava da janela da sacada lá, antes de ir embora para Londres, e ele via aquele jovem tendo o prazer de se alistar para a Primeira Guerra Mundial. Depois a gente retorna numa outra oportunidade falando a respeito da resposta que o Freud deu ao Einstein. Um abraço.